Pois bem, hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na aula passada e nós vamos acrescentar uma série de elementos novos a este edifício. Em primeiro lugar, nós vamos mudar as nossas unidades de trabalho e nós podemos fazer isso através do menu File, Project Settings, configurações de projeto. E aqui onde nós encontramos Metric, nós vamos mudar de meters para centímetros. Clique OK. Agora, para fazer com que o nosso trabalho fique mais rápido e pese menos nas nossas máquinas, nós vamos mudar a nossa maneira de visualização de Shaded Full, aqui em cima, para Shaded Work. O próximo passo será dar acabamento às nossas aberturas. Eu vou me aproximar das minhas aberturas para que nós possamos fazer isso. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é modelar um peitoril a essa janela, ao longo de toda essa face inferior da abertura. Para isso, nós vamos usar um recurso que se encontra no conjunto dos comandos derivativos, aqueles que nos permitem criar uma coisa nova a partir de um objeto já existente, como por exemplo a extrusão derivativa. Vou clicar no comando. A partir do momento que eu seleciono o comando, o meu cursor, ao ser movido na minha área de trabalho, começa a detectar não mais objetos, mas faces, porque ele pressupõe que aquilo que eu vou fazer seja em referência a uma face já existente. Então eu vou colocar o meu cursor sobre essa face, a face inferior da abertura da janela, e quando eu clicar, ele vai começar, se eu subir com o meu cursor, a criar um outro objeto em referência àquela face inferior. E eu vou definir essa espessura como sendo de 2 centímetros, digitando esse valor, que automaticamente vai ser entrado no campo já selecionado em azul na parte superior da janela, onde está escrito High. É uma espessura razoável para um peitoril, melhor dizendo, de pedra, por assim dizer. Digito 2, pressiono Enter. Obviamente, no primeiro momento, ele vai criar esse meu novo objeto com o mesmo material do qual esse elemento foi derivado, e por isso a textura de parede. Mas então eu vou criar uma nova textura que vai ser mais condizente com aquilo que de fato eu quero criar. Vou modificar a textura então, número 5, clicando 2 vezes na mesma. Vou mudar a minha biblioteca de materiais corrente, que está em Brick, para a Stone Finished, pedra acabada ou pedra trabalhada, e vou escolher um destes granitos ou mármores, por exemplo, esse número 10, aquilo que você considerar como mais adequado. Tendo criado essa nova textura, ou editado essa nova textura que eu pretendo utilizar, vou fechar essa caixinha de diálogo e vou arrastar essa textura para sobre aquele novo objeto que eu criei. Caso você sinta dificuldade, primeiro faça com que o comando anterior seja completo e os controles sejam escondidos pressionando a tecla Escape, ESC.
Se você sentir necessidade, pode se aproximar mais do objeto para ter mais precisão no aplicar dessa textura. Estou reposicionando o meu ponto de vista, vou salvar o arquivo. E agora vou criar esquadrias para a porta. Para isso, vou me aproximar e vou mudar o meu ponto de vista um pouco. Vou me aproximar daquela porta, daquela abertura de porta. Vou preparar um material para essa porta, clicando 2 vezes no material 6. Eu poderia também estar criando uma nova textura a partir do nada, se clicasse no botãozinho com o sinal de mais, mas eu estou reutilizando aquelas já existentes e editando-as para que eu poupe espaço na minha paleta. Então, eu vou selecionar nessa lista de bibliotecas, onde eu tenho Library, Woodworking, que é a madeira trabalhada. E vou escolher uma dessas madeiras disponíveis. Por exemplo, Maple. Fecho a caixinha de diálogo. E agora vou criar o meu portal ao longo dessa abertura em forma de U, porque não vou fazer nada embaixo. Embaixo é a soleira da porta, utilizando uma combinação que seria o Vector Line, 3D Wall, porque com 3D Wall eu posso fazer não apenas aquilo que nós chamamos realmente de paredes, mas também outros objetos que contêm uma espessura constante ao longo do percurso da linha que os cria. E vou fazer o seguinte: em primeiro lugar, vou ajustar o alinhamento como sendo left. Eu posso corrigir isso interativamente. Certamente não vou usar o centro, porque eu vou querer que essa espessura do meu portal fique toda para fora, e não no centro, metade para fora, metade para dentro. E vou também dizer ao programa que a espessura da minha parede é a espessura de um portal padrão, digamos 5 centímetros. O porquê que eu estou dizendo que a espessura é 5 centímetros, se eu estou usando um comando de parede, você vai compreender em breve. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou na minha área de trabalho, vou clicar com o botão da direita, vou destravar o meu plano de referência, aí ele passa a condição de dinâmico, conforme você vê aqui agora. E nós vamos agora travar novamente, só que nesse plano daqui. E aí eu vou começar a desenhar o meu portal, agora entendendo que o meu plano já não é mais horizontal, mais vertical. E que esse portal tem uma certa altura, porque a altura agora se orienta nessa direção. E por isso eu vou vir aqui em Height, altura, vou tirar o dinâmico e vou dar a espessura da porta. A espessura da porta, ou melhor, do portal da porta, que eu vou especificar em altura, vai ser a mesma espessura da parede, que é 15 centímetros. Com um pequeno detalhe: neste caso, como eu defini esse plano de referência sobre essa face externa da parede e a espessura que eu quero dar está para dentro, então
essa espessura será negativa, porque sempre que eu crio um plano de referência usando a superfície de um objeto, o Z+ estará saindo do objeto e não entrando no mesmo. Então, no meu caso, eu vou colocar -15. Clique em qualquer lugar para confirmar. E aí eu vou começar a modelar o meu portal. Começando por esse ponto inferior aqui da abertura. Lembrando que eu tenho os snaps de objeto ativos e eu preciso só dos 4 primeiros. Então vou clicar aqui, vou subir até aqui. Se eu perceber em determinado momento que a espessura está sendo formada do lado oposto daquela que eu realmente preciso, então eu vou voltar aqui em Justification e vou inverter de left para right ou de right para left, conforme for o caso. Fui para right porque eu estava em left. Chego até aqui embaixo e clico 2 vezes. E aí eu tenho o meu portal concluído. Agora vou fazer a espessura, ou melhor, vou construir a folha da porta. Para isso, em primeiro lugar, vou mudar novamente o meu plano de referência, clico em qualquer lugar com o botão da direita, destravo o mesmo e vou travá-lo nessa superfície, na face superior da laje de piso do pavimento térreo. Novamente clico com o botão da direita e seleciono Lock Reference Plane. A folha da porta eu vou construir utilizando não mais o Vector Line, mas o Line, porque ela vai ser a extrusão de uma única reta com uma determinada espessura. Então, Line ainda em conjunção com o 3D Wall, porque esse é um objeto que tem como uma das suas características uma certa espessura que se propaga ao longo da sua linha de criação. Essa porta eu vou definir também a espessura, que não mais vai ser a espessura de 5 centímetros que se referia ao portal, mas de 3,5, que é uma espessura bastante comum em portas de madeira. Clique em qualquer lugar para confirmar. E nesse momento já não vou definir mais a altura aqui que agora é nessa direção em função daquele plano de referência corrente, como definido desse tamanho aqui, mas vou voltar ao dinâmico, porque aí eu vou poder usar a própria altura do portal para fazer ou definir a altura dessa minha porta. Quando eu clicar aqui nesse ponto final e começar a mover, ele já vai criar também algumas guias temporárias alinhadas ao grid do plano de referência corrente. Eu vou caminhar nessa direção, vou parar o meu mouse e vou digitar a largura da folha da minha porta, que nesse caso será de 80 centímetros, porque o meu portal ocupou 5 de cada lado da minha abertura. 80 centímetros, pressiona Enter. E aí ele fica esperando que eu suba com o meu cursor. E se eu subir até esse ponto da face inferior do portal, então eu vou ter a altura da minha porta correta, conforme aparece lá em Height 2,10. 2,10 metros. Clico para confirmar. Se eu quiser inspecionar, posso mudar o meu ângulo de visão e verifico que de fato a porta está na sua posição correta. Pressiono a tecla Escape para que os meus controles sejam escondidos, salvo o meu arquivo e agora vou fazer o vidro da minha janela. Estou me reposicionando em relação à mesma.
até encontrar o melhor ponto. Vou utilizar ainda o 3D Wall, dessa vez novamente com o Vector Line, porque eu vou fazer uma reta de criação até aqui e outra até aqui. Aí, então, neste caso, a minha espessura de parede, ou melhor, a minha espessura de objeto no 3D Wall não será mais 3.5. Vamos pensar num vidro temperado padrão, onde eu vou ter, digamos que 8 milímetros. 8 milímetros, 0,8 centímetros. A altura, novamente, eu vou deixar como dinâmica, mas antes de aplicar o comando, eu mais uma vez vou criar um material para este vidro. Vou clicar 2 vezes em material 7 e vou selecionar na minha biblioteca, na minha lista de bibliotecas, Glass. Vou utilizar esse Glass Daytime. Vou dragar esse material para a janelinha de visualização. O material foi criado. Posso novamente fechar a janela de configuração ou a caixinha de diálogo. E com esse material ativo, vou então utilizar essa combinação do 3D Wall com o Vector Line. A justificação ou alinhamento da espessura deve ser right ou left, e qual dos dois estará correto eu vou verificar durante a aplicação do comando. Não preciso memorizar essas coisas. E agora vou então me aproximar desse cantinho daqui, onde eu vou começar com o meu vidro temperado. Mas antes de tudo, vou novamente mudar o meu plano de referência, clicando com o botão da direita, destravando, tirando o ticado de Lock Reference Plane. E aí, quando o meu cursor passar por sobre o peitoril dessa janela, vou clicar com o botão da direita e novamente travar o plano de referência nessa posição. Aí vou começar a criar o meu vidro, clicando aqui, naquele ponto final. Posso me reposicionar ao longo da execução deste comando para esse ponto daqui, usando a rodinha do meu mouse, clico, vou continuar agora até o canto final, aqui, e quando eu chegar aqui eu vou clicar 2 vezes e vou subir com esse meu vidro até snapar na borda superior da abertura da janela, criando por fim o vidro da minha janela. Agora vou salvar o meu arquivo, o que também faz com que os meus controles sejam escondidos.